E hoje nós vamos falar sobre 5 chás incríveis para combater má circulação, varizes e dores nas pernas. Então, você já imaginou se esses chás pudessem te ajudar a melhorar a circulação? Então, se você tem algum problema cardíaco, trombose nas artérias, pressão alta ou qualquer outra condição que afete o sistema cardiovascular, esse vídeo vai te ajudar muito. Mas primeiro de tudo, como saber que você tem uma má circulação? Quais são os sinais e sintomas mais comuns da má circulação? Então, pessoal, os sinais e sintomas de má circulação, eles são variados. Então pode ser uma sensação de pernas cansadas, então aquela pessoa que tem peso, um cansaço, uma fadiga nas pernas, principalmente após períodos longos em pé ou sentado. Aquela pessoa que tem dor nas pernas, principalmente nas panturrilhas, uma dor que piora ao andar e que melhora com o repouso, que a gente chama também de claudicação intermitente. Ou se a pessoa tem formigamento, dormência, alfinetadas nas pernas, inchaço, varizes, pele pálida ou descolorida, úlceras de difícil cicatrização, cabelos e unhas fracos, frio nas extremidades, dificuldade de cicatrização de alguma ferida, câimbras musculares por falta de oxigênio. Então tudo isso, pessoal, é manifestação clínica de má circulação. Óbvio que podem ser manifestações clínicas de outras doenças também. Porém, se você sente algum desses sintomas que eu te falei agora, esse vídeo é perfeito para você e você não perde por ficar até o final, porque a gente já vai falar aqui agora quais são os melhores chás para melhorar, para combater a má circulação. O quinto chá que é bom para a circulação é o chá de gengibre, principalmente porque ele tem duas substâncias que são vasodilatadoras, o gingerol e também o xigaol. Além disso, o gengibre também tem propriedades anti-inflamatórias. E a gente sempre fala aqui que a inflamação crônica danifica os vasos sanguíneos e prejudica a circulação. Mais do que isso, o gengibre também tem antioxidantes que combatem os radicais livres, que combatem o estresse oxidativo, o que também é benéfico para a circulação, e pode reduzir o colesterol LDL, que é aquele colesterol que se acumula nas nossas artérias e prejudica a nossa circulação. Então, reduzindo os níveis do colesterol LDL, o gengibre também pode reduzir os riscos de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos nas nossas artérias. Quem deve evitar o gengibre? Quem tem alergia. Quem, quando consome o gengibre, tem algum problema gastrointestinal, como azia, como refluxo. Quem estiver próximo de uma cirurgia por conta das influências do gengibre na coagulação também devem interromper o uso do gengibre. Pessoas, mulheres que estejam grávidas, é interessante consultar o médico, por mais que a gente tenha vários estudos mostrando a segurança do gengibre durante a gestação, principalmente para o controle das náuseas. Ainda assim, nessa fase da vida, sempre interessante consultar o médico, pecar pelo excesso e não pela falta. E aí, aquela dúvida que sempre surge: doutor, o hipertenso, a pessoa que tem pressão alta, ela pode tomar gengibre? Porque eu vi uma vez que me falaram que o gengibre aumentava a pressão. Pessoal, quem é hipertenso não só pode, como deve consumir o gengibre, porque o gengibre vai ajudar a controlar a pressão alta, ok? E como eu falei lá para as grávidas, o gengibre é excelente para náuseas. É o meu medicamento para náuseas preferido, beleza? Para mim é melhor do que metoclopramida, do que o Plasil, é melhor do que o Digesan, que é a bromoprida, é melhor do que o Vonal, que é a ondansetrona. Para mim, chá de gengibre é o melhor remédio para o enjoo. Isso é para mim, doutor João. Para você pode ser que seja diferente. Pessoal, o quarto chá é o chá de cúrcuma, tá? Porque o chá de cúrcuma, ele contém curcuminoides, principalmente a curcumina, que são potentes anti-inflamatórios e antioxidantes, capazes, inclusive, de melhorar a nossa função endotelial. O endotélio é a parede que reveste internamente os nossos vasos sanguíneos, e ele controla várias funções. Ele determina quando o vaso vai se dilatar, quando o vaso vai se contrair. Então, é muito importante a gente ter a nossa função endotelial em dia, e a cúrcuma ajuda muito nisso, além também de reduzir o LDL, da mesma forma que o gengibre. Então, ela ajuda a prevenir a aterosclerose, ela ajuda a combater o estresse oxidativo e também a combater a inflamação, sem falar que pode ter um efeito interessante na pressão, pode ter um efeito interessante no controle da glicemia. Então, pressão alta e hiperglicemia, né, açúcar muito alto no sangue, são condições que pioram a circulação, então a cúrcuma pode ajudar bastante nisso. Uma dica da cúrcuma é que a biodisponibilidade dela não é tão alta assim, então ela é mal absorvida no nosso corpo. E como que a gente faz para driblar este problema? A gente faz a cúrcuma, a gente consome a cúrcuma junto com a piperina, que é a pimenta preta. Então, você fazer um chá de cúrcuma com pimenta preta é uma combinação excelente, ok? O único cuidado aqui é gestantes, pessoas que utilizem anticoagulantes cumarínicos, como o Marevan, que é a varfarina, devem tomar cuidado com o uso da cúrcuma, porque pode interagir com essa medicação, ok? E pessoal, aquilo lá, como é que eu vou fazer o chá? Todos os chás são feitos da mesma forma. Você vai pegar o produto, né, vai pegar o gengibre, vai pegar a cúrcuma, vai ferver a água. Quando a água ferver, você vai jogar o gengibre, ou vai jogar a cúrcuma, ou vai jogar o restante dos chás que eu vou falar aqui. Vai deixar ela 5, 6, 7 minutos.
coberto em infusão e depois você vai deixar amornar e beber. Então, pessoal, não tem mistério para fazer chá. O pessoal fala, qual é a receita para fazer chá? Para mim, pedir receita de fazer chá é a mesma coisa que pedir receita para fazer gelo, pessoal. Fazer chá não muda, é sempre a mesma coisa, ok? Nosso terceiro chá aqui, que vai ajudar na sua circulação, é o chá de hibisco, que é rico em flavonoides como a quercetina, que é um excelente antimicrobiano, antiviral, anti-inflamatório, antioxidante, vasodilatador, e também o chá de hibisco é rico em antocianinas, que são substâncias muito presentes nas frutas vermelhas. Talvez seja por esse motivo que o chá de hibisco tem aquela cor rósea, maravilhosa. A cor do chá de hibisco é realmente uma cor linda, e provavelmente é por conta justamente das antocianinas, que também estão presentes no morango, na framboesa, nos mirtilos, que também tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e também vasodilatadoras, e por esse motivo o chá de hibisco é uma excelente opção para reduzir a pressão arterial. Então ele é muito bom no controle da hipertensão e por isso ele pode melhorar a circulação. A dose ideal do consumo de chá de hibisco é de 1 a 2 xícaras por dia. E você tem que tomar cuidado porque ele pode interagir com medicamentos para a pressão arterial e também pro diabetes. E ele também tem um efeito diurético. Então, tomar muito próximo da hora de dormir pode fazer com que você se levante muitas vezes para urinar à noite e isso pode acabar te atrapalhando o seu sono, tá bom? E os efeitos colaterais são muito raros e possivelmente você pode ter um desconforto gastrointestinal leve, mas se tomar 1 xícara, 2 xícaras de chá de hibisco não vai fazer mal algum. Nosso segundo chá é o chá de alecrim, que é rico em ácido rosmarínico e também em ácido cafeico, substâncias que possuem propriedades vasodilatadoras, que relaxam os nossos vasos sanguíneos, dando mais espaço para o sangue passar e, por esse motivo, melhorando o fluxo sanguíneo e também a circulação. O chá de alecrim, ele também ajuda a reduzir a glicemia, e a gente sabe que condições de hiperglicemia, como pré-diabetes ou diabetes, eles acabam inflamando os nossos vasos sanguíneos, gerando estresse oxidativo para os nossos vasos sanguíneos e danificando essas estruturas, piorando a nossa circulação. Muito cuidado do uso do alecrim com os anticoagulantes cumarínicos como a varfarina. Então vocês já perceberam aqui que a varfarina, o Marevan, tem que tomar cuidado quando vai tomar qualquer coisa. Até para comer couve, tem que tomar cuidado se você toma o Marevan, tá? Nosso primeiro chá, e esse aqui é sensacional, é o chá de alho. Pois é, pessoal, o chá de alho, ele é rico em alicina e ajoene, substâncias que ajudam a reduzir a viscosidade do sangue, favorecendo a circulação e prevenindo a formação de coágulos. Mais do que isso, o alho também é excelente para controlar a pressão arterial e também para ajudar no controle do açúcar no seu sangue. O consumo diário ideal de alho gira em torno de 2 a 4 gramas por dia. E é ideal, pessoal, você consumir o chá de alho, pode ser pela manhã, você pode amassar um pouco do alho. Eu acho que é até melhor amassar o alho e colocar no chá do que colocar o alho inteiro, porque quando o alho é amassado, ele acaba soltando mais a alicina. Então, vale a pena você esmagar o alho, colocar esse alho esmagado em infusão e tomar, tá bom? Pode até coar ou pode engolir com o alho todo, beleza? E mais uma vez, cuidado aí com os anticoagulantes cumarínicos, porque eles podem interagir com o alho. Pessoal, esses chás, eles podem te ajudar muito no combate à má circulação, porque eles vão te ajudar a controlar a pressão arterial, eles vão ajudar a controlar o diabetes, eles vão reduzir a inflamação do seu corpo, reduzir o estresse oxidativo do seu corpo. Querendo ou não, eles vão te hidratar, vão fazer com que você consuma mais líquido, o que também é fundamental para combater a má circulação. Porém, você não pode achar que vai ser tomando 1 xícara de chá por dia que você vai resolver o problema da má circulação. Por quê? A má circulação, ela é um problema multifatorial. Então por que a pessoa tem má circulação? Geralmente é porque ela fuma, porque ela está acima do peso, porque ela tem pressão alta, porque ela tem diabetes, porque ela tem colesterol alto, porque ela é sedentária. Então, não dá pra gente achar que tomando um chá por dia, 1 xícara de chá por dia, vai resolver. Primeiro, não vai ser o chá que vai fazer com que você deixe de ser sedentário. Não vai ser o chá que vai fazer com que você pare de fumar. Não vai ser o chá que vai curar o seu diabetes, a sua pressão alta, que vai curar o seu colesterol alto. Não é, pessoal. Não é o chá que vai fazer isso. O chá vai ajudar, mas ele é uma cereja no bolo. Se você tem problema de circulação, você tem que manter um peso saudável, não beber, não fumar, se alimentar bem, dormir bem, controlar o seu estresse e a sua ansiedade, fazer atividade física. Tudo isso é fundamental para melhorar a sua circulação. Então, se você quiser o guia completo, o passo a passo completo para ter o melhor estilo de vida do mundo, o estilo de vida mais saudável do mundo, eu recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Porque colocando em prática as orientações que estão no livro, você vai melhorar o seu controle da pressão, do diabetes, do peso, do colesterol e, consequentemente, vai melhorar a sua circulação. Então, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição,
ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu código da longevidade. Eu tenho tanta certeza que você vai ler o livro e vai gostar do livro que eu te dou uma garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você ler o livro e não gostar, você pode pedir um reembolso que o dinheiro será devolvido sem perguntas e sem burocracia. Eu faço isso porque eu tenho certeza que você vai fazer bom proveito do livro.